Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Os irmãos podem ficar assentados mesmo, não tem problema. Eu vou estar fazendo a leitura para que nós possamos ganhar tempo. É um texto bastante conhecido da igreja. Muitos irmãos que aqui já passaram, já discorreram esse texto, mas a palavra do Senhor, ela se renova constantemente. Então, para cada um dia da semana, Deus tem uma mensagem diferente, mesmo que o livro seja o mesmo. Está escrito assim: houve um homem de Ramataim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê e o Efraimita. Mais difícil que nome de remédio. O texto diz: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Amém? Senhor, que o Senhor possa continuar falando com a tua igreja, que a tua palavra neste momento possa produzir o fruto para o qual ela está sendo plantada neste momento. É necessário que a minha presença se diminua e que o teu Espírito cresça sobre nós, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Muito bem, o texto ele é bem claro. O texto, ele, mais claro que isso, é impossível. Ele diz aqui que o homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor. Embora muitos líderes do Antigo Testamento, como Jacó, Abraão, Davi e outros, tivessem mais de uma mulher, mais de uma esposa, mas essa não era a intenção original de Deus para o casamento. Isso nunca foi desejo de Deus. Mas o homem entendia, e lá dentro da sua cultura, eu não vou gastar mais tempo para desenrolar esse assunto, porque é um assunto bastante complexo, mas o homem entendia que a sua descendência deveria continuar. Então, quando a esposa não lhe dava filhos, ele se sentia um direito de desposar-se de outra mulher, para que a sua descendência continuava. É bem verdade que tudo acontece no tempo de Deus. Isso nós entendemos hoje. Naquela época era mais difícil, porque se nós olharmos para Abraão e para a atitude precipitada de sua esposa, quando Abraão revela a ele a profecia do próprio Deus, que a sua descendência seria tão grande quanto as estrelas do céu e a areia do mar, então a sua esposa toma uma atitude sem pensar ou por conta própria e oferece sua serva a Abraão. Então nasce Ismael, porque a promessa de Deus ela se cumpre. Não importa qual seja o tempo. O que Deus promete, ele cumpre. Problema, e o texto de Ana nos fala sobre isso, e eu tiro daqui muitas lições, principalmente no tocante à oração, que é a arma que nós, cristãos, usamos com muita frequência
para combater aquilo que nos assola. Estamos com problema? Oramos. Estamos com dificuldade? Oramos. A nossa família tem problema, nós oramos. É bem verdade. Mas o problema não é orar, é como você ora. O problema é como nós agimos após a oração. Porque nós devemos orar. A nossa oração é um diálogo com Deus. E aí alguém fala assim, mas Deus já conhece todas as coisas, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Deus não é um monólogo. Ele não é um monólogo. Ele gosta e Ele tem a necessidade de ouvir os seus filhos, mesmo já sabendo. E o maior problema das nossas orações em determinados assuntos é a falta de ação. Porque quando nós oramos por nossos problemas, nós entendemos que falamos com Deus, agora o problema é dele, mas Deus também conta com a nossa ação, com a nossa atitude, com o nosso comportamento. E Ana tinha esse problema. Ela só orava. E a oração envolve muitos fatores. Como você ora, como é que você se porta, como são as palavras que você dirige a Deus, como você expõe a sua necessidade para Deus, de que forma que você se apresenta diante de Deus, porque quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, Deus também se apresenta para nós. E é importante a nossa atitude, é importante a nossa ação no momento da oração, porque nós devemos orar a Deus, expressar a Ele as nossas dificuldades, as nossas necessidades, mas também nós temos que agir. Muitas vezes Deus não nos abençoa, porque muitas vezes estamos fora da posição de receber a bênção, mesmo estando em oração. Muitas vezes, Deus deixa de nos abençoar por causa de um fator: o tempo e a vontade. Porque para nós, seres humanos, nós temos dificuldades em entender a vontade de Deus para nós. Embora nós recitamos todos os dias que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Nós entendemos que ela é perfeita e agradável, mas muitas vezes, no nosso íntimo, nós entendemos que ela demora. Mas ela não demora, ela chega no tempo certo. Então, por que é que Deus muitas vezes retarda em nos abençoar? 2 motivos. Primeiro, Deus entende que se Ele te abençoar, está fora do tempo dEle. Então você vai receber fora do tempo de Deus, dentro da sua vontade, não vai produzir fruto, não terá resultado e se voltará contra Deus. Porque iremos culpar Ele. Por isso que Deus espera o tempo dele. Por outro lado, Deus olha o clamor e a insistência e Deus diz, eu não posso abençoá-lo, porque não vai produzir fruto, ele vai se voltar contra mim. Mas se eu também deixo de abençoar, porque tem que ser no meu tempo, na minha determinação, porque só Deus conhece o nosso futuro, e aí Ele sabe que quando Ele abençoa no tempo dEle, produziremos frutos. Aí Deus espera, e nós nos voltamos contra Deus. Ele não ouve as nossas orações, Deus esqueceu de mim, o céu se fechou, Deus escuta Maria, mas não escuta João, entende? Eu posso falar disso, porque eu sou severamente afligido todos os dias da minha vida. Todos os dias eu sou afligido, todos os dias. Eu não tenho um dia de paz. Não tenho um dia de paz. Há muitos anos. E eu mudei as minhas posturas, as minhas petições a Deus, o meu clamor diversas vezes. E dessa vez eu mudei de novo. Eu não oro mais ao Senhor como eu orava para o meu propósito. Eu só digo a Ele durante vários minutos do dia que estou trabalhando, Senhor, misericórdia. Quando eu entro na igreja e dobro o meu joelho aqui, eu não estou orando como antigamente, eu só estou falando com Deus, Senhor, misericórdia. Tenha misericórdia. Porque talvez a forma que eu vinha orando
desde 2011 até esse ano de 2022, talvez não seja a forma correta, talvez eu não esteja me expressando da forma correta, me posicionando da forma correta, talvez Deus espere uma mudança de postura, uma mudança de linguagem, então eu mudei de novo. Ana recebe aquilo que ela foi buscar no templo, depois que ela muda. E você sabe o que é engraçado na nossa vida cristã? Que você só é notado depois que você muda. Só depois que você muda. Enquanto você chora, lamenta, gesticula, questiona, você não é notado por ninguém, porque você já está à beira da morte, à beira do abismo, à beira da desistência, à beira de um colapso. Você está desesperado, já não sabe mais o que fazer, ninguém se preocupa com você, ninguém se importa mais com você. Mas quando você muda a sua postura, quando você muda a sua atitude, e aí Deus entende que agora você está na posição correta, daquilo que Ele espera de você, Ele começa como um conta-gotas a abençoar você aos pouquinhos, e então a sua mudança, ela é notada por aqueles que só apontavam o dedo para te acusar. Se nós olharmos para o texto que acabamos de ler, Ana vive esse problema. Ela vive. No verso de número 2, a Bíblia diz que Eucana tinha 2 mulheres. 2. O que eu compreendo do texto, pela declaração de amor que ele faz a Ana, eu entendo que não era do seu desejo, do íntimo de sua alma, do seu coração, ter 2 esposas. Mas ele precisava de filhos, então ele tinha Penina. Porque Ana era estéril. E muitas vezes nós podemos questionar ou perguntar, por que é que Deus esperou ela passar por tudo aquilo para lá no final entregar a ela um filho? Propósito. Porque Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. E eu posso afirmar com toda a convicção da Bíblia que Deus cumpre o seu propósito, doa em você ou não, Ele vai cumprir o propósito dEle. Há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, um dia eu perguntei a Deus, por que eu? Se eu era tão ruim na minha vida? Um drogalito, um beberrão, um mentiroso, tão ruim, para este propósito que nós estamos vivendo agora. Eu sou abençoado, por ser abençoado, eu abençoo. E eu me sinto tão bem quando eu abençoo as pessoas, sabe por quê? Porque eu entendo que esse é o propósito de Deus na minha vida, o propósito de abençoar. Quando eu fui fazer o curso que a minha esposa gentilmente pagou para mim lá, tintim por tintim, graças a Deus por isso. Um dia Deus falou comigo, eu te abençoei, porque a minha vida mudou de uma forma que eu não quero nem explicar. Mudou totalmente. Aí Deus falou, agora é a sua vez de abençoar, porque esse é o meu propósito de Deus, abençoar. E aí nós estamos aqui cultuando, e todos que aqui estão têm um problema, todos têm. Se falar que não tem, se torna hipócrita, porque se eu perguntar para as cadeiras viram e respondem que também tem problema. E todos nós aqui entramos dentro da igreja, muitas vezes questionamos a Deus, um questionamento santo, Senhor, por que é que eu vivo dessa forma? Por que sou tão afligido? Por que sofro tanto? Eu não entendo. O que acontece comigo? Aí Deus muitas vezes usa nós para responder à igreja, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. E para que Deus use os seus filhos com o seu propósito, é necessário ser aprovado, passar pelo fogo, ser lapidado, ser transformado, ser mudado. E mudança dói, mudar machuca, transformar-se é de dentro para fora, é como se rasgasse a nossa carne, tirasse uma máscara para que nós pudéssemos nos revelar aos outros. E como é que nós fazemos isso? Quando Deus nos tira de lá de fora,
nos coloca aqui dentro. E olha como Deus é lindo. Primeiro você tem que levantar a mão e dizer assim: eu te aceito, Senhor. Primeiro você tem que levantar a mão e se humilhar. Não sou ninguém, estive morto, mas agora me vivifica. É isso que nós temos que fazer. Porque Deus não erra. Então quando Ele tira de lá e traz aqui, é porque Ele tem propósito. Então não importa qual seja o seu problema, não importa o que você está passando, eu sei que é grave, porque nós passamos problemas graves, mas espera só mais um pouquinho, porque o propósito de Deus se cumprirá na sua vida. Por isso que era necessário Ana passar por tudo aquilo. O que ela passava? Ela era afligida todos os dias por causa da sua serva Penina, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. E quando a mulher não tinha filhos para dar ao seu marido, ela era excluída da sociedade. Ela era vista com outros olhos. Era uma mulher que não tinha como procriar, então era uma mulher que aos olhos mais negros da sociedade, era uma mulher que não servia para nada. Imagina, você casa com o seu marido, ele te declara amor todos os dias, mas você tem que ver ele coabitar com a sua serva todos os dias, e ver os filhos dela chamando ele de papai, chamando ela de mamãe, e ela. Não tem humilhação maior do que isso. Não tem dor maior do que isso, porque todo sonho de uma mulher é ser mãe. Todas as mulheres, mesmo que aquelas que não querem agora, mas terão, o sonho é ter filhos. Eu recomendo 1 ou 2. Eu recomendo 1 ou 2 porque a crise está difícil. Mas todo sonho, a mulher tem 2 sonhos na vida. Um, casar na igreja de véu e grinalda. Quem disser que não tem, eu ouvi, mas eu não vou nem responder. Outro é ter filhos, entende? Eu tive algumas namoradas na vida, algumas, mas nunca amei ninguém da mesma forma que eu amo a minha esposa. Nunca, 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 nunca. Nunca. Eu conheço a minha esposa desde quando eu tinha 9 anos de idade. Estudamos na mesma sala. Não posso. Mas aí eu disse para minha mãe assim, ó, um dia eu vou casar. E eu não era cristão, eu disse para ela, mas eu só quero casar com uma mulher certa, de véu e grinalda, dentro da igreja, porque eu vou casar para não separar. Porque eu tive o exemplo do meu pai e minha mãe, casaram 7 anos depois se separaram. E no dia que eu casei, meu pai disse para mim, dá tempo de desistir ainda. Eu disse, o senhor vai entrar ou não vai? Se não for entrar, fica aí. Eu vou casar de qualquer forma. Estou aí, em julho agora eu faço 30 anos, dia 17 de julho, 30. Mas eu não me precipitei, entende? O que eu quero dizer com isso? Mesmo você não estando dentro da igreja, mesmo você não vivendo Deus, Ele já vivia você. Deus já vivia a minha vida. Lá Ele já escrevia a minha história. Ele já escrevia a sua história. Vai ser feliz, vai ser triste, vai sofrer, vai se alegrar, vai chorar, vai cessar o choro, mas o meu propósito vai ser cumprido. Quando nós olhamos para a história de Samuel, nós entendemos o propósito de Deus e tudo aquilo que Ana passou na vida dela. E aí eu só posso dizer para uma igreja linda como essa, vale a pena sofrer, vale a pena chorar nos pés de Jesus. Vale a pena dobrar os joelhos e clamar a todos os momentos. Mas acima de tudo, vale a pena mudar. Porque isso é a atitude mais difícil de um ser humano. Nós estudávamos isso na quinta-feira, irmãos, e aqueles que não estão estudando conosco, eu quero recomendar. Eu já estudei em algumas escolas teológicas aí. Já estudei. Eu confesso que já fiz aula de teologia com o pastor Marco. Confesso, já fiz algumas e nunca gostei. Talvez o método de ensino, isso conta muito, mas hoje eu posso dizer com convicção,
Das escolas que eu já passei, esta é a melhor. Nós aprendemos brincando. Porque a gente brinca na sala de aula lá. E ele dá oportunidade para nós aprendermos e tentar ensinar também. Então, aqueles que não estudam conosco, eu recomendo, irmão, faça sua matrícula, participe conosco. É bom demais. E lá na quinta-feira nós falávamos sobre mudança, porque o que é mais difícil do ser humano é a mudança. Porque para nós mudarmos, nós temos que nos entender, nós temos que nos enxergar. Temos que nos enxergar a nossa falha. No verso de número 4, no dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções desta a Penina e sua mulher. Ele nunca esqueceu de Penina. E nunca esqueceu de Ana. E nem dos filhos. Um homem que cumpria seu papel de marido e seu papel de pai. A Ana, porém, verso 5, dava porção dupla. Tem uma vírgula. Porque ele a amava. O texto não diz em nenhum momento que Eucana amava Penina. Não tem no texto. Mas ele prestava sacrifícios por ela, para os filhos. Para Ana, ele fazia uma porção dobrada, uma porção a mais. Porque Eucana era o marido que conhecia as dores da esposa, sentia as dores da esposa. Porque isso é muito importante na vida de um lar e na vida de um cristão. Dentro do seu lar você tem que sentir as necessidades dele, sua, do seu esposo ou de sua esposa. Porque nós casamos, mas não casamos para viver individualmente. Então os problemas dela é o meu, os meus são dela. Como cristão nós temos que entender, viver e compartilhar das dores e da necessidade dos nossos irmãos. Porque senão nós não seríamos uma igreja. Porque o trabalho de uma igreja, agora eu estou dizendo o nosso como um todo, era amar o próximo como a nós mesmos. Então a Bíblia diz que Eucana oferecia uma porção dobrada. Então eu penso, aqui é um pensamento meu, um entendimento meu, que ele oferecia uma porção a ela, como ele oferecia para Penina e para os filhos. Depois ele oferecia uma porção a mais para Ana, de sacrifício. E aí é um pensamento meu, rogando a Deus que cessasse o seu sofrimento, a sua angústia, as suas humilhações. Mas o que eu aprendo com os textos a seguir é que não depende do sacrifício de Eucana. Não depende da oração de Eucana. Ele podia fazer um sacrifício triplo, um quádruplo, um quíntuplo, não importa, não depende só dele. Eu posso estar aqui, dobrar o meu joelho e orar incessantemente pelas suas causas. Deus irá me ouvir, mas Ele irá me responder, não depende de você. Deus vai nos dizer assim, eu estou aqui para abençoar. Agora, depende de quem vai receber a bênção. Eucana oferecia uma porção dobrada para ela, pedindo, é um pensamento meu, digo de novo, para que Deus pudesse cessá-la de tanta angústia, de tanto sofrimento. O desejo de Deus sempre foi abençoar Ana. O desejo de Deus, lá na frente, no futuro, era cuidar de Israel. Porque Deus já conhecia o futuro do sacerdote. E para isso Deus precisava encontrar a pessoa que fosse capaz de receber tamanha bênção. Porque tem um outro agravante no abençoar de Deus. É o preparo e a disposição para receber. Porque quando Deus atende e nos abençoa, se não estivermos preparados para receber tal bênção, ela nos mata.
Ela nos mata. Ela nos destrói. A minha ascensão, eu não gosto muito de falar de mim, mas eu preciso pegar a minha história para introduzir no texto que lemos, para poder compreendermos melhor o trabalhar de Deus. Eu não posso falar da sua história, eu tenho que falar da minha. Quando eu me converti, eu tive uma ascensão muito grande. E quando eu me converti, cheguei no trabalho e cumprimentei o irmão, ele disse: agora você precisa mudar de emprego. Espera um pouco. Eu estou aqui há 7 anos, montei uma loja porque o patrão me ajudou. As drogas levou a minha empresa. Eu voltei para o mesmo trabalho que eu estava há 7 anos. O patrão me tratava como filho. Eu tratava ele mais como amigo do que como patrão. Aí ele disse para mim: agora você tem que sair. Porque, com exceção de mim, era você e todos, drogados e beberrões. Agora sou eu e você. Se você ficar, você cai. Você tem que mudar. Mudança. E eu tive que mudar. Quando Deus fala de mudança, quando Deus pede mudança, Deus está dizendo, mudança quer dizer recomeço. E recomeçar é difícil. Difícil. Quando eu cheguei aqui, encontrei o Fabinho falando, a primeira coisa que eu perguntei ao pastor Marcos: cessou? Ele disse: cessou. Eu falei: graças a Deus. Porque eu, como cristão, senti as suas dores. Nunca passei por isso. Talvez possa passar um dia, só Deus sabe, mas eu senti a sua dor. Nós não queremos isso para ninguém. E o que acontece depois do que foi dito aqui? Recomeçar. Temos que recomeçar. E quando eu fui recomeçar, eu era tão incessante em oração, eu era tão fervoroso que a minha vida mudou de uma hora para outra. Eu comprei um carro e fui agradecer, e Deus usou uma irmã e disse: esse carro não, irmão, isso não é de Deus não, o carro não presta, não anda, está vivo quebrado. Aí eu falei: e agora? Aí um dia eu orei: Deus, eu preciso de um carro. Aí arrumei um emprego, peguei um carro que não me custou quase nada, fui de açougueiro, virei gerente, tive uma ascensão muito grande, conta em banco, talão de cheque, e naquela época quem tinha talão de cheque era chique. Eu ia para a churrascaria com a minha esposa, comia, tomávamos refrigerante, pedia a conta, jogava o talão do Unibanco na mesa e rabiscava o cheque, coisa linda. Bom demais. Aí começamos a jogar bola no trabalho, e alguém um dia disse para mim: o senhor precisa de diversão, o senhor trabalha demais, é muito dado ao trabalho, muito dado à responsabilidade, vamos divertir, vamos descontrariar. E eu fui, irmão. Carro novo, dinheiro na conta, talão de cheque no bolso. Fui esquecendo de Deus. Esquecendo de Deus. 1 ano afastado de Deus. E em um Natal, 25 de dezembro, o meu carro capota. Quase matei a minha esposa e meus filhos. Porque eu saí do carro, e a moça disse: moço, o senhor está andando a mais ou menos 500 metros, fazendo um zigue-zague em cima da ponte, não sei como o senhor não caiu da ponte. Depois que o senhor passou a ponte, o senhor capotou. Como que o senhor ainda está vivo? Aí eu sentei e olhei para o céu. E disse: porque Ele me guarda. E no dia seguinte, peguei o cigarro que eu estava no bolso num domingo, coloquei assim na guia e saí para a igreja. E quando eu entrei na igreja, antes Deus já tinha falado comigo: mudança, recomeço, você tem que recomeçar, você tem que mudar. E quando eu entrei na igreja, a mocinha veio até a mim e falou assim: o senhor é visitante pela primeira vez? De que igreja o senhor? Eu disse: não, filho, eu sou afastado, estou desviado e quero me reconciliar agora, não espera nem o culto acabar, senão corre o risco de eu sair antes. E o pastor parou o culto na hora e fez a minha reconciliação, e eu estou aqui até hoje para cumprir o propósito de Deus. Então o que eu quero dizer com isso: se você não mudar a sua atitude, se você não mudar a sua ação diante das suas orações, Deus vai te ouvir, mas vai cumprir no propósito dele, e você sofrerá até entender que tem que ser quando ele quer, não quando nós queremos. Por isso mudei as minhas orações. Agora eu só oro: Senhor, tenha misericórdia. E aí ele entenda da forma que ele bem entender.
Aí nós olhamos para o texto. Verso 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a sua madre. Olha, na cabeça daquelas que são abençoadas, ou que entende uma bênção, no caso de Penina, ela era uma abençoada, porque ela tinha filhos. Então, na cabeça dela, ela entendia que Deus havia abençoado ela e amaldiçoado Ana. É assim que acontece nos dias de hoje. Você ora, você chora e nada acontece. Quem nunca falou isso? Mas Maria vem na igreja, dobra o joelho e fala: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, e vive alegre constantemente. Quando nós olhamos para o Salmo de número 73, eu não posso deixar de citar. Quando o salmista olha para Deus e fala: eu sinto inveja. Não é isso que ele fala? Eu sinto inveja. Por que ele está falando isso? Porque ele vê a prosperidade dos ímpios e vê a vida de açoite que ele vive. Porque a história do salmista, de Asaf, diz, na sua biografia, do livro de Flávio José, fala muito bem, que nem um funeral decente ele pôde dar para a mãe dele. E o que é que ele fazia no templo? Com suas batutas de ouro. Louvava a Deus. Ele estava lá. Ele cantava, ele ensinava. Ele se sacrificava, ele se humilhava. Mas quando ele pega a sua pena para escrever o salmo, ele diz lá: bom é Deus para com os limpos de coração. Quanto a mim, eu tenho inveja da prosperidade dos ímpios. Porque ele via os ímpios que não tinham apreço com Deus, que só abriam a boca para caluniar Deus, que não abatiam, pegavam suas mãos para aplaudir o Criador, e estavam abastados, suas gorduras, o seu ouro, a sua vida. E ele não teve condições de fazer um enterro decente para a sua mãe. Então, para aqueles que são abençoados, quando olham para aqueles que se humilham na presença de Deus e não recebem aquilo que busca, estão vivendo sempre em aflições, em tristezas, em lágrimas, em amargura, na mente deles, eles são abençoados, e aqueles que não recebem são amaldiçoados. Porque Penina olhava para Ana dessa forma, porque ela caçoava de Ana todos os dias. O verso de número 6 diz isso. E o verso de número 7 diz assim: e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. O problema de Ana está aqui. Aqui está o problema de Ana. Todas as vezes que ela subia para falar com Deus, ela voltava da mesma forma. Mas o texto diz que ela chorava e não comia. E porque estás de coração triste? Olha, isso aqui é o marido dela. Olha onde a minha mente me leva. A minha mente me leva dentro do templo do sacerdote. E eu posso contar como se eu contemplasse a história. Ana sobe, chega cansada, dobra os joelhos e chora. Chora. A ceia é servida, ela não come porque ela está chorando. E por que ela chora? Porque a sua casa é um inferno. Porque ela não tem filhos. E a vida de uma mulher que não dava filho ao seu marido era uma vida infernal. Por que é que ela chora? Porque a sua serva tem mais filhos e caçoa dela. Por que é que ela chora? Porque ela enxerga os filhos de sua serva chamando seu marido de pai. Por que é que ela chora? Porque ela ouve os vizinhos dizer a ela: o seu marido tem filho, porque a sua serva deu filhos a ele, porque você é incapaz de produzir, é estéril, é seca, por isso ela chora. E quando nós estamos aflitos,
quando nós estamos assolados pela crise, quando nós estamos em angústia, em profunda agonia, só duas coisas nós conseguimos fazer muitas vezes, e isso está errado, é chorar e deixar de nos alimentarmos. Nós deixamos de nos alimentarmos materialmente e espiritualmente, porque Deus não quer ouvir o seu pranto, Deus não quer ver as suas lágrimas, Ele quer ouvir a sua voz. Por isso que eu mudei minha postura, por isso que eu parei de chorar, cansei, por isso que eu parei. Em 2011, 11 de março de 2011, recebi a fatídica notícia do que havia acontecido com meu filho. Eu estava em Santos, voltei desesperado. Meia-noite, eu levantei da minha cama e dobrei o meu joelho na sala e comecei a orar a Deus. Por isso que eu estou pedindo misericórdia, porque Deus é misericordioso. E eu lembro como eu orava hoje, eu dizia a Deus, olha, eu não sou digno de dizer isso. Eu dizia para Deus, Senhor, por que isso? Eu não mereço isso. Como eu posso dizer que eu não mereço? E eu dizia para Ele, o Senhor esqueceu de mim? Por que eu estou vivendo isso? Não estou eu na sua presença? Não estou eu na sua casa? 11 de março de 2011, 6 horas da manhã eu me levantei daquele sofá, daquele chão. Nunca orei tanto na minha vida. Falei algumas besteiras, no bom sentido da palavra, me perdoe, porque nós temos a crueldade de colocar Deus contra a parede e colocar sobre Ele a responsabilidade dos nossos infortúnios na vida, que Ele permite que aconteça simplesmente para nos colocar na direção correta do seu caminho. Olha que coisa linda. Deus permite que nós vivamos uma vida tempestuosa, cheia de altos e baixos, para nos mostrar a direção, para nos dizer assim, tu és o meu vaso, e tem algumas escoriações, eu preciso limpar isso de você. E como é que eu posso fazer um vaso impuro? Para fazer um vaso eu preciso amassar o barro, eu preciso pisar nele, para sentir as impurezas, porque quem já trabalhou em olaria sabe disso. Eu, quando criança, trabalhei numa olaria, e o oleiro me colocava lá, para pisar o barro, e todas as vezes que eu pisava num pedacinho de pedra, eu tirava, pisava num pedacinho de pau, você tirava. Toda a impureza tem que ser tirado para que o vaso seja perfeito. E é isso que Deus estava fazendo conosco naquela época. Preciso te direcionar, te impulsar, te provar, te capacitar, te lapidar para enfrentar coisas piores que ainda virão. Porque se o crente cair no primeiro tropeço, ele não estará preparado para viver o futuro que nos reserva o Senhor. E por que eu digo que Deus é misericordioso? Porque eu falei tanta coisa naquele dia. E quando foi 8 horas da manhã, alguém me ligou e disse, olha, eu sou doutor, sou um advogado. Eu disse, qual é o seu problema? Aí ele disse, bom, eu não tenho problema não, mas eu quero defender a sua causa. Eu disse, o senhor me conhece de onde? Não sei, não te conheço, mas quero defender a sua causa. E eu disse, mas eu não tenho sequer um centavo para te pagar. Eu estou indo na cidade agora, no centro, procurar um defensor público. Ele disse, não filho, não se preocupe com o dinheiro, dê-me a oportunidade de te defender. Isso é Deus. Naquele dia então eu disse para Deus, estou disposto a viver o que for preciso, passar o que for preciso, mas tu estarás sempre comigo. Quer ser abençoado? Quer ser abençoada? Mude a sua postura durante as suas orações. Mude a sua postura na presença de Deus. Mude o seu linguajar perante a Deus. Quando Eucana enxerga a Ana só chorando e sem comer, ele diz para ela, por que estás chorando? Por que está triste? Talvez ele possa ter dito, amada minha,
Aí ele disse para ela: isso é uma declaração de amor. Não sou eu. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Por isso que eu sempre digo, sempre disse, e vou morrer dizendo: não troco a minha esposa por nenhum dos meus filhos. Porque ela é uma esposa melhor para mim do que se eu tivesse 10 filhos. Aí nós vamos encerrar, porque eu não estou nem olhando para o caderno. Porque eu disse que quando nós mudamos de atitude, mudamos as nossas ações, nós somos percebidos, somos notados. Por quê? Porque quando você está chorando, se lastimando, se entregando, se dando a derrota, ninguém para te observar, porque você já está caindo mesmo. Quando você já está lá embaixo, ninguém precisa te empurrar, você já está caindo. Então você não é observado. Quando você muda a sua postura, você começa a despertar interesse nos outros. Veja o verso 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Entende o texto? Nós lemos do primeiro verso até o número 11, o sacerdote não é citado. Ele não é citado. Ele não está no contexto. Porque ele não tem preocupação com Ana. Porque ele já estava acostumado a olhar para ela e enxergá-la sempre chorando. Está se lastimando mais uma vez, e eu conheço a sua causa, é falta de filhos. Quem sabe alguém dizia: sacerdote, Ana está chorando, não tem problema, todo ano é isso, é a mesma coisa. Ela só senta ali e chora, 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 chora. O choro é bom, alivia a alma, desestressa, não é verdade, irmã Renata? Desestressa. O choro acalma muitas vezes. Tem algumas canções que dizem: chora nos pés de Jesus. Quando eu me converti, o irmão Antônio cantava essa música para mim, eu não me lembro mais dela, mas ela dizia assim: ó, chora nos pés de Jesus, porque Ele contempla o seu pranto também. Mas há momentos na vida que nós devemos cessar o choro e agir, falar, mudar o nosso temperamento, deixar de se entregar à derrota e buscar a vitória. Ó, irmão, eu não posso chorar na presença de Deus? Deve. Mas Deus está dizendo que tem momentos na vida que nós teremos que cessar o choro e abrir a boca e falar com Ele. Falar com Ele. Mostrar para Ele: Senhor, eu estou pronto. Se eu não estiver pronto, me prepara. Então o sacerdote olha para ela e começa a observar algo diferente. Ela não está chorando, ela está balbuciando. Agora ela está falando com Deus. O que saía do seu coração era transmitido pelos seus lábios. O sacerdote olha, observa, e aí causa um espanto nele. Porque nós somos muitas vezes movidos por aquilo que olhamos, por aquilo que enxergamos e por aquilo que ouvimos. Por aquilo que ouvimos. Quando alguém fala sozinho, ou bem baixinho consigo mesmo, duas coisas: ou está bêbado ou está louco. Não tem outra explicação. Quem não conhece, ou está bêbado ou está louco. Já viu bêbado? Bêbado conversa sozinho. Bêbado conversa sozinho. Louco
Conversa sozinho. Então o sacerdote olha, enxerga uma postura diferente, os seus lábios estão em movimento, as lágrimas cessaram, mas ele não ouve nada. Ele não escuta nada. Porque muitas vezes nós temos que nos prostrar na presença de Deus, temos que cessar o pranto e falar com Deus, mas o meu vizinho não precisa ouvir o que eu estou falando com Deus. Eu não preciso compartilhar com ninguém aquilo que eu estou confidenciando com Deus, porque isso é que Deus pede a nós, na sua intimidade. Fala comigo, não permita que ninguém ouça o que você fala, não permita que ninguém compartilhe, para que não seja atrapalhada aquilo que você vai falar. Não é assim que o profeta disse à mulher, quando ela foi cobrada, ele só vai para sua casa, minha filha, tranque a porta do seu quarto lá com 7 chaves e vai falar com Deus. Chega de ficar trazendo seus problemas para o vizinho, para o pastor da igreja, para o sacerdote. Já trouxe, já apresentou à igreja, agora apresenta para o Ser Supremo. Vai falar com Deus agora, vai confidenciar a Ele, porque só Ele pode responder. Ana muda sua postura, ela para de chorar, ela vai falar com Deus, e aqui ela usa toda a sabedoria que Deus tirou do homem no dia que Ele criou o homem e deu para a mulher. Porque eu não tenho problema, eu disse aqui na quarta-feira, no último culto das mulheres, eu não tenho problema em dizer. Eu gostaria que fosse o contrário, que do pó da terra Deus construísse a mulher, e dela tirasse a costela e me fizesse. Porque talvez eu seria, com certeza, melhor do que sou hoje. E eu não tenho problema em dizer isso, não tenho problema. A mulher é um ser humano em evolução constantemente. Constantemente, é só buscar na história, e se quiserem sentar comigo para conversar sobre história, eu sento e converso, porque eu gosto. Busca na história a evolução, desde a Bíblia até os dias de hoje, da mulher. Basta olhar para as grandes mulheres que tem aqui. E o sacerdote chega até ela. Olha o verso 13. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, essa mulher está embriagada. Ela está embriagada. Então ele diz, até quando estará tu embriagada? Aparta-te desse vinho, ó filha. E Ana gentilmente responde, verso 15, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Tem um ponto e tem uma vírgula. Momento de reflexão. Meu Senhor, sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Aquela mudou a sua postura. Como? Ela subia ao templo para oferecer o seu sacrifício e chorar ao Senhor a falta de um filho. No verso de número 15, ela está dizendo ao sacerdote, eu não choro mais, eu não clamo mais ao Senhor, por nada, eu simplesmente derramei a minha alma ao Senhor. Ela está dizendo, eu me entreguei à vontade de Deus. Ela está dizendo, Senhor, sou eu atribulada de espírito, mas cumpra em mim a tua vontade, o teu desejo e o teu querer. Isso é postura. É assim que nós devemos mudar as nossas orações, os nossos clamores. Devemos conversar com Deus como conversamos com os nossos amigos, como conversamos com os nossos confidentes, porque Ele é o melhor confidente. E devemos falar com Deus, devemos explicar a Ele a nossa necessidade, mas devemos, acima de tudo, entregar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vontade ao seu bem-querer.
Ô irmão, mas a vontade de Deus demora tanto, eu sei que demora. Ô irmão, eu queria tanto que a minha casa tivesse uma mudança assim de uma hora para outra. Não vai ter, querido, não vai ter. Enquanto não chegar a hora de Deus, eu gostaria de parar, de deixar de viver esses embrólios, esses infortúnios, essas agonias. Não vai, enquanto a vontade de Deus não se cumprir na sua vida, você vai ter que passar por essa história. E não adianta mudar de igreja, não adianta fazer simpatia, não adianta ir na igreja dos milagres, não adianta mudar de pastor, não adianta nada disso. Porque aonde você for, a sua história vai contigo. Eu fico pensando, como deve ter sido o momento em que Ana recebe a notícia que está grávida. Porque, veja bem, no verso 16, ela diz assim, está escrito assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, isso é ela falando, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado agora. No verso 17, então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Veja o que ele diz a ela: vá em paz, e que Deus lhe conceda a petição que você fizesse, se essa for a vontade de Deus. O sacerdote aqui já tira a responsabilidade dele, porque não é responsabilidade dele. A responsabilidade dele é apacentar, cuidar das ovelhas. Ele prestou atenção em Ana porque a atitude dela mudou. E ele não está errado em ir lá para compreender qual foi o motivo da sua mudança de atitude. E disse ela, verso 18: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Porque quando nós entendemos qual é a vontade de Deus na nossa vida, o nosso semblante é o primeiro que muda, irmão. É o primeiro que muda. Porque as pessoas nos julgam pela nossa aparência, depois pela nossa atitude, e depois pelo resultado da sua atitude. Vivemos em constante julgamento pela sociedade, por aqueles que estão ao nosso redor, até mesmo por nós, pela própria igreja. Erra para você ver o que eles vão dizer. Você não é crente? Você não é da igreja? Porque a mudança de postura, ela é necessária na vida. Por que o recomeço é necessário na vida? Para alcançarmos os nossos objetivos. E aonde é que Deus se encaixa nisso? E eu já estou encerrando. Quando nós entramos dentro da igreja, exceto aqueles que nasceram dentro da igreja, porque eu costumo dizer assim, e as estatísticas até provam, aqueles que nascem no berço evangélico, a probabilidade de se desviar no futuro é maior do que aqueles que vieram de fora e se converteram aqui dentro. Por quê? Porque quem nasceu aqui dentro não conhece o mundo lá fora. Conhece por ouvir falar, por experiência dos demais, na escola, nos passeios, nas convivências. Então, o desejo de conhecer um baile, chega um momento que aflora e você acaba se perdendo nele.
o desejo de conhecer outras pessoas fora do ciclo da igreja cresce, a probabilidade de se desgovernar, de sair, é bem maior do que quando nós viemos de fora para dentro. Porque quando nascemos aqui dentro, nós já nascemos na postura cristã. Somos criados por Ele. Quando nós viemos de fora para dentro, nós temos que mudar para alcançar os nossos objetivos. E nem todo servo de Deus quer mudança. E quando eu digo mudança, mudança de hábito. Mudança de postura, mudar a sua postura, as suas roupas, as suas falas, o seu caminhar, o seu rol de amigo tem que ser mudado. E quando nós entramos dentro da igreja e levantamos a mão, como eu fiz há 20 anos atrás, eu saí daquele culto naquele dia falando para mim mesmo, agora acabam os meus problemas, porque foram assim que me evangelizaram. Dentro da igreja, você será cessado de sofrimento, de angústia, de tribulação. Eu fui evangelizado dessa forma. E quando nós estamos aqui, que as coisas não acontecem, nós culpamos a Deus. Mas por que as coisas não acontecem? Tem alguma coisa errada. A nossa postura, a nossa entrega com Deus, a nossa entrega. E o que eu faço? Você precisa descobrir qual é o seu propósito dentro da sua vida religiosa. Qual é o seu propósito? É sentar aí e me ouvir aqui, depois ir embora, quarta-feira voltar, ouvir o evangelista Ivan e ir para casa, domingo voltar aqui, ouvir o pastor e ir para casa, sem colocar em prática aquilo que nos é dado de graça, que é a palavra de Deus. É dessa postura que Deus está falando. Deus precisava levantar um juiz para colocar Israel de volta à sua presença. Mas Deus não podia usar qualquer um. Deus ama todos, mas não ama o pecado. Isso é verídico. Mas para mim, Deus tem um propósito, para o diácono Fabinho, Deus tem outro. Deus tinha que usar, precisava de alguém para direcionar Israel, mas ele não podia usar os filhos de Penina. Deus precisava dar uma nação a Abraão, mas não podia usar Ismael. Entende o propósito? E o que é que Deus espera de uma igreja ativa como essa? Mudança de postura, mais oração e ação. Porque é muito fácil chegarmos aqui, dobrarmos os nossos joelhos e orar. Eu vou orar a Deus, e eu sou incessante em oração, porque Ana era, e vou dizer a Deus o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, vou dizer a Ele, mas Deus muitas vezes nos mostra o caminho, para poder trilharmos o caminho e receber, mas nós não queremos mudar o curso, e nem o rumo da nossa caminhada. Eu descobri o meu propósito. Hoje pela manhã nós fomos atender um irmão. Aí encontrei meu braço direito ali da padaria. O esquerdo está lá, ó, sentado do lado do Marcílio lá. É o Marcos. Sem esses dois eu não sou ninguém. É verdade, irmão, nós temos que reconhecer. Sem esses dois eu não sou ninguém. E eu disse hoje, tomando café na padaria, com o meu filhote ali de espelho, eu entendo o meu propósito agora. Deus me colocou aqui para abençoar os outros, não foi? Eu não consigo ver a aflição de ninguém e não me posicionar a favor dela.
Eu cheguei em casa ontem cansado, meu filho falou para mim assim, o senhor não cansa de ajudar os outros não? O senhor não cansa de ficar trabalhando para os outros? O senhor não cansa não? Não tira um dia para descansar não? O que é isso? Eu disse, não, esse é o meu propósito. Deus me colocou de pé para isso, que se não fosse para isso eu não estaria aqui. E qual é o seu propósito? Você precisa descobrir o seu propósito para Deus fazer de você uma arma para abençoar aqueles que necessitam. E aí as pessoas dizem assim, mas o senhor é tão afligido todos os dias, que propósito é esse? É por causa dessa aflição que eu me mantenho de pé nesse púlpito, porque eu entendo assim, como você tem que entender, que quanto mais Deus apertar o parafuso, mais perto dele você vai chegar. Já apertou corrente de moto? Para quem tem moto, sabe como é. A corrente ela afrouxa, aí nós vamos lá no parafuso e apertamos ela, e aí ela volta para nós, ela se levanta. Quanto mais você anda na motocicleta, a corrente vai se desgastando e ela afrouxa de novo, está em ponto de estourar, de se desistir, de te largar, e você vai lá no parafuso e dá mais outra apertada, ela estica, renova as suas forças novamente. É assim que Deus faz com a gente, quando nós estamos caminhando, e aí começamos a chorar e nos lamentar, Senhor, eu não consigo, Senhor, não vai dar certo. Ele vai lá no parafuso e aperta, e quando ele aperta, aí que dói mais. Mas quanto mais dores nós sentimos, mais próximos de Deus nós vamos chegar, porque não há lugar melhor se não for a presença de Deus. Agora é importante cumprir aquilo que você trata com Deus, porque quando Ana ora a Deus, se tu me deres um filho, veja, a oração dela mudou. E aqui nós vamos encerrar. Qual era a oração de Ana? Aqui não tem o conteúdo, mas a minha mente me faz pensar como um orador. Senhor, eu quero um filho. Quando ela parou de chorar, ela mudou de postura. Quando ela para de chorar e se entrega a Deus, ela entrega a vontade de Deus. Então ela começa a orar, a balbuciar daquilo que sai de dentro do seu coração. E o que é que estava no coração de Ana, gente? Um filho. E ela poderia orar ao contrário: Senhor, eu quero um bezerro. Senhor, eu quero uma cabra. Não. Quando ela muda de postura, que é o que nós temos que fazer, ela para de chorar, de se lamentar, de se colocar como coitada, de se colocar como uma mulher atribulada, uma derrotada, uma Zé Ninguém, e ela começa a falar com Deus. Quando ela começa a falar com Deus, ela atrai a atenção do sacerdote, e ele vai até ela, e saber o que está acontecendo. Então o que ela orava, o que estava dentro do seu coração, não diz a Bíblia que saía de dentro do seu coração, que ela pedia a Deus: Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Um filho meu. No decorrer do texto, a oração de Ana muda. Se tu me deres um filho, eu o entregarei a ti. Compromisso. Olhe bem para mim aqui. Compromisso. Se você faz um compromisso com Deus, você tem que honrar aquele compromisso. Porque Deus honra o compromisso que Ele faz com os seus filhos. Vamos ficar em pé. Quando nós fazemos um compromisso com Deus, nós temos que honrar aquilo que fazemos com Deus. Porque Deus, Ele honra o compromisso. Deus daria filhos a Ana, mas primeiro Ele precisava do seu propósito, que era Samuel. Isaías capítulo de número 40,
Verso de número 28 a seguir diz assim. Isso é o verso. Vai de encontro àquilo que muitas vezes nós oramos. E por muitas vezes nós falamos. Veja o que diz: não sabeis, não ouviste, verso 28, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Não se pode entender Deus. Não se pode. Pastor Adilson dizia muito isso. Dizia não, ele fala, né? Porque ele não morreu. Primeiro Deus complica, bagunça sua mente, te enrola, depois ele descomplica. E aí no fim você vai perguntar, ele te explica. Porque Deus é lindo. Não se pode entender. No verso 29, olha, faz forte o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Essa é a nossa oração muitas vezes. É nesse ponto que devemos mudar a nossa postura de orar. Senhor, eu estou tão cansado. Senhor, eu estou tão cansado. E qual é o descanso para os que estão cansados? A morte. Porque quando nós ficamos reclamando que estamos cansados com o Senhor, é como se estivesse querendo morrer, porque quem descansa é quem morre. Enquanto nós não morremos, nós não descansaremos. Eu não estou falando do cansaço físico, porque nós não vamos orar a Deus e dizer a Ele: Senhor, eu estou cansado, porque trabalhei tanto hoje lá na construção. Não, nós vamos orar a Deus dizendo a Ele: estou cansado de ser afligido, estou cansado de viver atribulações, estou cansado de orar e não receber, estou cansado de ver os outros receberem e nada acontecer na minha vida. Então o que é melhor que aconteça com você? Que você morra para descansar. No verso 30 e os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Isso é físico. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas de águias e correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Não foi essa a postura de Ana? Quando ela diz ao sacerdote: a minha alma está entregue ao Senhor. Então ela está dizendo: eu descanso agora no Espírito do Senhor, e Ele renovará as minhas forças. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa: só você e Deus sabe como você chegou aqui hoje. Só Deus sabe o que você tem passado na sua vida. Não importa qual seja a sua angústia, e nem como você saiu daqui. Talvez você vai sair daqui cheio do Espírito de Deus. Isso depende de você. Vai sair daqui cheio da graça de Deus. E quando você chegar lá do lado de fora, os problemas estarão lá. A sua angústia estará lá. Os seus desafetos estarão lá. Os seus acusadores estarão lá. Mas entenda uma coisa: o homem de Nazaré estará ao nosso lado todos os dias da nossa vida. Feche aí os seus olhos. Agora tem uma mudança agora nessa hora, e clame a Deus agora e peça a Ele: Senhor, cumpra na minha vida o teu propósito. Peça a Deus para te direcionar aquilo que Ele tem reservado para ti nesse momento. Esqueça agora os seus problemas, esqueça agora as suas angústias, esqueça agora aquilo que te aflige, esqueça disso, deixa os problemas de lado e viva apenas o Espírito de Deus na sua vida. Sinta Deus renovando aí a tua força, sinta Deus renovando a tua espiritualidade, sinta Deus te resgatando agora do desânimo, sinta Deus te resgatando agora, meu amado irmão, do espírito de desistência. Deus
está convosco todos os dias. Ó meu Senhor, Pai querido, Deus eterno, estende as tuas mãos sobre a tua igreja, Pai. Visita agora o coração do aflito, visita agora o coração do cansado, visita agora, Senhor, o coração daqueles que desistiram e que estão prestes a desistir da tua presença. Senhor, eu sei que as lutas continuarão, eu sei que os infortúnios continuarão, mas o Senhor está conosco, nos renova, nos direciona, nos transforma, nos guia, nos mostra o teu propósito, nos leva a cumprir a tua presença. É isso que estamos aqui, é para isso que existimos, para cumprir a tua vontade, para fazer o teu querer.